A semente da resistência, a origem do nome favela. No Brasil, a palavra favela carrega consigo um peso histórico e social profundo. Para entendermos a sua significância, precisamos voltar no tempo, muito antes das comunidades que hoje conhecemos por esse nome. A história começa com uma planta, a favela, nativa da região da Bahia. Essa planta resistente, acostumada a solos áridos e pouco férteis, se torna um símbolo de persistência, um prenúncio da força que marcará a história das comunidades que adotariam seu nome. A planta favela, com suas folhas verde acinzentadas e flores delicadas, era abundante no sertão baiano, inclusive no Arraial de Canudos. Este vilarejo, liderado por Antônio Conselheiro, se tornaria palco de uma das maiores revoltas sociais do Brasil no final do século XIX, a Guerra de Canudos. No coração do sertão baiano, a comunidade de Canudos florescia. Liderados por Antônio Conselheiro, os sertanejos encontraram em Canudos um refúgio da pobreza e da opressão. A Guerra de Canudos, que se seguiu, foi um marco na história brasileira, colocando em choque o povo oprimido e o poder do governo. Após a destruição de Canudos, muitos sobreviventes, carregando consigo a memória da resistência e a imagem da planta favela, buscaram novas vidas nas cidades. A planta favela, presente na paisagem de Canudos, tornou-se um símbolo da resistência dos sertanejos. Assim como a planta que prosperava em condições adversas, os moradores de Canudos lutaram bravamente contra a opressão. A memória da favela, resistente e teimosa, atravessaria o tempo, ligada para sempre à luta por justiça social. Do Morro da Favela ao Rio de Janeiro, o surgimento das favelas. No final do século XIX, após a Guerra de Canudos, muitos sertanejos, buscando melhores condições de vida, migraram para as cidades, especialmente para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil. A cidade, em pleno crescimento, não oferecia moradia suficiente para a população em rápido aumento. Os migrantes, sem alternativa, ocuparam os morros da cidade, construindo suas casas com os poucos recursos que possuíam. Um desses morros, conhecido como Morro da Providência, foi um dos primeiros a serem ocupados. A lembrança da planta favela, símbolo da resistência em Canudos, ecoou na memória destes migrantes, e o morro passou a ser conhecido como Morro da Favela. O nome, carregado de significado, logo se estendeu a outras comunidades que surgiam nos morros cariocas. Assim, a palavra favela, antes um nome de planta, passou a designar um novo tipo de comunidade, marcada pela luta por espaço e dignidade. Section 4. Cultura e resistência. As favelas. Além dos estigmas. Ao longo do século XX, as favelas no Brasil se multiplicaram, acompanhando o crescimento das cidades. Apesar das condições desafiadoras, as favelas se tornaram espaços de criatividade, solidariedade e resistência cultural. A música, a dança, a arte e o esporte floresceram nas vielas e becos, dando voz a uma comunidade vibrante e resiliente. Escolas de samba, bailes funk, grupos de teatro e times de futebol. A cultura pulsante das favelas transcendeu os seus limites geográficos, contagiando o Brasil e o mundo. A imagem da favela, antes associada apenas à pobreza e à marginalização, passou a ser ressignificada, revelando um espaço de produção cultural e afirmação identitária. A favela, muito além dos estigmas, se tornou um símbolo da força e da criatividade do povo brasileiro. Section 5. Um olhar para o futuro. Superando preconceitos, celebrando a identidade brasileira. As favelas, com sua história de resistência e efervescência cultural, são parte indissociável da identidade brasileira. É fundamental superarmos os preconceitos e reconhecermos a riqueza humana e cultural que reside em cada beco, em cada morro. As favelas nos lembram da força do povo brasileiro,
da sua capacidade de superação e de criação em meio às adversidades. Ao invés de olharmos para as favelas com um olhar de julgamento, que tal direcionarmos nosso olhar para a construção de um futuro mais justo e igualitário? Um futuro onde cada brasileiro, independente do seu local de nascimento ou da sua condição social, tenha a oportunidade de viver com dignidade e realizar seus sonhos. Afinal, a história das favelas nos ensina que a verdadeira riqueza de um país reside na força e na criatividade do seu povo.